Oi gente, tudo bem? Tô fazendo aqui uma camisa pra mim e pro acabamento da cava, né, pra união da manga com a blusa, eu preciso fazer viés no mesmo tecido pra ficar bem delicadinho. E o vídeo que eu tenho ensinando como fazer viés aqui do canal é bem antigo e é bem comprido e eu resolvi dessa vez regravar ele pra deixar mais atualizado e mais direto ao ponto. Eu gosto de usar o viés de dois tamanhos, o de 5 centímetros, que assim dobrado ele fica com 2,5 aproximadamente, e o de 3 centímetros, que dobrado fica com aproximadamente 1,75. E para riscar eu gosto de usar essa régua aqui de patchwork, que tem várias marcações de centímetros e milímetros aqui dentro, também tem marcação dos ângulos de 45 graus, e ela vem já no tamanho de 5 centímetros, né, 5 aqui por 60. É um tamanho bem legal para fazer o risco para o viés de 5 centímetros. Também uso ela para fazer o viés de 3 centímetros, porque daí eu me baseio nessas marcações que ela tem aqui dentro na hora de riscar no tecido. Se você não tiver essa régua, não tem problema, você pode improvisar fazendo com papel craft ou com papelão mesmo, tá? No final do vídeo eu te mostro como fazer esse gabarito de viés, né, ou a tua régua de viés com papelão ou craft. Então vamos direto para a mesa de modelagem agora, que a gente vai colocar a mão na massa. Esse aqui eu já comecei, parei para poder gravar, e eu tô usando um retalho do mesmo tecido que eu fiz a camisa, porque daí o acabamento vai ficar bem discreto, mas você precisa saber aonde que tá a posição da ourela, onde que tava a posição da ourela dele. No meu caso, ela tava aqui, tanto que eu escrevi, né, para vocês se localizarem também. E o corte do viés, ele é feito na diagonal, por isso que tá arriscado dessa forma aqui. Então, como eu já não tenho mais a ourela, eu só tracei reto aqui, e aqui na lateral eu tracei outra linha reta, né, fazendo um ângulo de 90 graus aqui no canto. Uma vez que a gente tem essas linhas aqui, guias pra gente fazer o traço do viés, a gente vai usar a régua de viés. Aqui na ponta e ao longo dela, a gente tem essas marcações aqui em X, que é o que a gente vai usar aqui para encontrar a linha diagonal do tecido. Eu venho e encaixo esse ângulo de 90 graus aqui no canto de 90 graus que eu desenhei no tecido. Encosta a régua aqui no último traço que você fez e risca. Eu não vou fazer até o finalzinho, porque quanto menor for a faixa, mais e menos eu vou ter que fazer. Pronto, todos os traços estão feitos, agora a gente corta essas faixas aqui. Antes da gente ir para a parte de costurar e emendar eles, eu gosto de cortar essas pontas que ficam para facilitar na hora de alfinetar aqui. Então, eu faço assim, eu pego essa última linha aqui, a mais curta, traço aqui uma linha reta na minha cabeça e corto com a tesoura. Se você quiser, você pode riscar com a caneta antes de cortar. Uma delas eu vou deixar pontuda, que vai ser a nossa primeira faixa de todo o resto do viés. E aí eu te mostro como fazer para encaixar isso aqui dentro do aparelho de viés. Apesar de que eu também gosto de fazer o viés dobrando manualmente, mas eu vou mostrar como usar o aparelho de viés. E aí é mais fácil de você passar ali por dentro dele se tiver essa ponta aqui. Então, deixa ela lá. E todas as outras eu vou deixar retas aqui no final. Agora a gente vai começar a alfinetar o viés para depois ir para a máquina de costura. Eu vou pegar aquela parte pontuda, vou encontrar o direito do tecido. Se o teu tecido não tiver direito esquerdo, você não precisa se importar com isso, mas se tiver, veja qual que é o lado direito. No meu caso é esse que tá para cima. Eu vou posicionar com ele para cima, direito para cima. Pego uma outra faixa aqui de viés e encontro também o direito dele. No meu caso é esse aqui. E aí eu vou posicionar direito com o direito do tecido dessa forma aqui na ponta, encontrando aqui as laterais e os cantos. E aí eu vou alfinetar nesse sentido aqui, ó. Depois, quando a gente for na máquina, a gente vai costurar no sentido que eu deixei o alfinete. Então é bom você alfinetar já do jeito que você tem que costurar para facilitar e você não fazer invertido. Depois que a gente terminar de costurar, ele vai ficar como se fosse assim, ó. Direito do tecido encontrando com o direito do tecido. Agora, pra gente repetir esse processo até terminar, você tem que cuidar, né, para você deixar direito com direito do tecido. Então, o que eu gosto de fazer? Eu pego aqui os dois na mão, desço até o final e viro ele com o direito para cima. Pego outra faixa, encontro o direito do tecido, posiciono aqui, alfineto no sentido que eu vou costurar, seguro, vou até o final, viro o direito para cima e faço isso até terminar de fazer todas as faixas. Tá, agora que eu terminei isso aqui, eu vou lá na máquina e eu vou costurar dessa ponta aqui até essa ponta aqui em linha reta, aqui na diagonal, usando o ponto normal que você usaria pro tecido. E aí você dá retrocesso no começo e também dá retrocesso no final. Faz isso em todas as marcações que a gente tem de alfinete. Quando você terminar de costurar,
Você vai ter uma tira enorme e todos vão ficar costurados pro mesmo lado. Esse aqui é o lado avesso e aqui tá o lado direito, então vai ficar assim, ó, depois que a gente finalizar. Todas essas pontas aqui a gente vai tirar. E você vai deixar aproximadamente 1 centímetro de margem a partir da linha. Se você quiser, pode reduzir para 0,5. Descarto. Vou pro próximo. E repito. Próxima etapa agora é no ferro. A gente vai abrir essas costuras que a gente fez de emenda. E aí vai ficar assim, ó, bem passadinho do lado de fora. A próxima etapa vai ser, de fato, dobrar para formar o viés. A gente pode fazer manualmente ou usando o aparelho de viés. Eu tenho aqui de 2 tamanhos, de 25 milímetros, que é para o tamanho final, né? Então é para esse viés de 5 centímetros. E o de 18 milímetros, que é para o que a gente faz com 3 centímetros. Eu vou usar aqui o de 25. E para facilitar a entrada aqui, a passagem do tecido, eu gosto de deixar essa ponta. Então eu venho aqui por dentro, encaixo o tecido e vou colocando ele. Se o tecido for bem fininho, mais sequinho, que é o caso desse algodão aqui, é quase como se fosse uma cambraia, ele sozinho já vem aqui sai pela outra ponta. Mas se o tecido for mais molenguinha, você consegue usar um agulhão e ir empurrando ele aqui, ó, pelo meio até ele sair aqui na outra ponta. A gente precisa dar uma puxada e ele já vai sair dobrado. Então tudo que a gente precisa fazer agora é ir passando com o ferro. Então posiciono o ferro, posso usar essa alça aqui para ir puxando ele. Eu gosto de fazer assim, ó, puxo um pouquinho e venho com o ferro. Não gosto de ir arrastando o ferro porque eu acho que não dá um acabamento legal. Às vezes ele dá uma alterada. Então eu puxo um pouquinho e venho com o ferro. E aí ele vai formando aqui a dobra do viés, que depois a gente vai usar assim. Aí depois, claro, eu posso cortar fora essa ponta, porque eu não vou usar. Se você for usar o aparelho de viés, você repete isso na faixa inteira. Manualmente eu faria assim, eu ia deixar reto aqui, e aí eu ia começar dobrando pra dentro aqui, juntando as laterais. E aí vem com o ferro, e aí vem com o dedo aqui mais pra frente, junto as laterais. E aí eu vou fazendo isso até o final. E aí ele vai formando aqui a dobra do viés. É só repetir esse processo até o final da faixa. Depois que você terminar de passar, ele vai ficar assim. E aí você só precisa guardar. Você pode enrolar no dedo aqui, e aí você continua enrolando e fazendo o rolinho e alfinetar para guardar. Ou você pode também aproveitar algum carretel de linha que sobrou e fazer como eu fiz aqui. Se você tiver também carretel de esparadrapo, ele encaixa certinho na largura do viés e também fica fácil de guardar. Bem, agora eu vou te mostrar como fazer então tua régua de viés, o teu guia de viés, um gabarito de viés aqui. Eu vou fazer um de 5 centímetros também, e você vai precisar de um retalho de papelão ou de craft. Eu tô usando uma folha só, mas se você quiser usar o craft, né, e quiser deixar mais grosso, aí você cola 2 partes, né, 2 folhas uma na outra, e aí faz esse gabarito, que aí ele vai ficar mais durinho. Você vai precisar de um esquadro para garantir que vai ficar reto. Então eu venho aqui em qualquer posição do papel e aí eu começo com essas linhas aqui. Pronto, agora a gente vai decidir que tamanho a gente quer o nosso gabarito. Esse aqui eu vou fazer de 5 centímetros, mas você pode fazer também um para de 3 centímetros. Então aqui eu meço 5 centímetros e vou medindo 5 ao longo aqui dessa linha pra gente deixar a linha de baixo reta também. E aí, para definir o comprimento total, eu posso esquadrar aqui do outro lado, ou eu meço que tamanho que eu quero que tenha aqui o meu guia. Pronto, a gente tem a base aqui do nosso gabarito. Só que, como ele não é transparente, a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha comparado com a régua. Na régua, a gente tem essas marcações aqui em X no meio e nas extremidades dela, que ajudam a gente a posicionar a régua para fazer o corte no viés. Como o nosso papel não é transparente, a gente vai fazer um corte numa das extremidades aqui. No gabarito de 5 centímetros, a gente já tem 5 centímetros aqui, e aí no comprimento você vai marcar 5 centímetros também. E aí você vai riscar com a régua, você vai traçar esse ponto que você fez
com esse ponto aqui no alto do gabarito. Pronto. Aí, agora a gente vai cortar. Se você for fazer o gabarito de 3 centímetros, ao invés de você recuar aqui 5 centímetros, que foi o meu caso, você vai recuar 3, que é a mesma medida da largura do teu gabarito, tá bom? Então, se for 2,5, recua 2,5, se for um gabarito de 8, você recua 8 e daí liga os pontos. Tô com o tecido aqui na mesa e só para exemplificar, esse aqui já não tá mais com a orelha, é só um retalho que sobrou, inclusive do outro lado eu já tinha riscado para fazer viés menor, mas só para mostrar aqui. Aqui é o lado que tava a orelha do tecido, então esse é o sentido do fio e o viés é cortado na diagonal. Então eu retracei de caneta aqui para deixar retinho e para usar essa linha como guia. Então, pra gente fazer a marca do viés que a gente vai cortar aqui, você vai usar esta linha aqui da diagonal como guia, né? Junto com a linha que você vai traçar ali no sentido do fio do tecido, tá? Encaixa aqui, ó, e pronto. Você só tem que traçar, deixa eu colocar um peso aqui. Você traça daí dos dois lados aqui com caneta. Depois que você traçar, leva, né, o guia para próxima linha e vai traçando como a gente fez com a régua. Simples, né? Depois de pronto e que você enrolar ele para guardar, você pode alfinetar para deixar fixo e ele vai ficar desse jeito aqui. Fica bem delicado e fica bem vincado. E aqui ele é aplicado na peça já, aplicado e rebatido. Fica bem delicado. Esse aqui é o maior, né, o de 5 centímetros. Se você usar o menor, o de 3 centímetros, ele fica mais delicado ainda.